O DD reagiu à impugnação introduzida pelo ADI no Tribunal Constitucional. Numa conferência de imprensa dada esta quarta-feira na sua sede, o porta-voz explicou que a coligação já havia apresentado a sua candidatura para concorrer às eleições autárquicas aos tribunais judiciais desde o passado mês de agosto com a referida designação, sigla e símbolo, não tendo na altura a mesma sido alvo de qualquer contestação e que o prazo para quaisquer reclamações terminou imperativamente no dia 10 do mês em curso. Note-se, a coligação PCD-MDFM-UDD já havia apresentado nos tribunais judiciais, no passado mês de agosto, a sua candidatura para concorrer às eleições autárquicas, com a referida designação, sigla e símbolo, não tendo a mesma sido alvo de qualquer reclamação. Antes de apresentar a sua candidatura, quer para as eleições legislativas, autárquicas e regional, a coligação PCD-MDFM-UDD requereu ao Tribunal Constitucional a verificação da legalidade da Constituição para efeito da anotação da coligação denominada PCD-MDFM-UDD, que diz que não há qualquer confusão e que, portanto, decidem aceitar a nossa coligação com a sigla, o símbolo e a designação que nós indicamos. O pedido de impugnação pelo ADI da candidatura da coligação PCD-MDFM-UDD é um processo que vai ser analisado e apreciado com base nas leis e a decisão será tomada o mais tardar até o dia 17 deste mês, disse o Presidente do Tribunal Constitucional. José Bandeira foi interpelado pela imprensa a propósito quando fazia o balanço da sua participação como orador no seminário sobre experiências no processo eleitoral em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal. Eu tenho, por acaso, conhecimento real da introdução de uma impugnação pela candidatura do ADI à candidatura da coligação. É um processo que entrou. É um processo que há de se reger, há de ser verificado e analisado e apreciado e decidido com base nas leis. O Tribunal Constitucional está sempre em tempo o Tribunal Constitucional está sempre em tempo de receber quaisquer processos e resolver quaisquer processos, desde que esses processos tenham integração nos procedimentos processuais do Tribunal Constitucional. Isso significa que, em qualquer dos sentidos que se venha a decidir, caberá sempre ao Tribunal Constitucional decidir. E para quando uma solução para este problema, tendo em conta que as eleições já serão no dia 7? Bom, as eleições serão no dia 7, mas o conhecimento de quaisquer reclamações, de quaisquer impugnações, de tudo quanto possa configurar situações contenciosas, essas questões devem ser resolvidas no time mais curto possível, porque em processos eleitorais os prazos são curtos e perentórios. Daí que a visão de decidir isso antes das eleições, no dia 7, não se porá. Terá que se pôr que a decisão tem que ser rápida. Deve ser nos próximos dias. Por quê? Porque temos na lei até o dia 17 para decidirmos todas as questões que surgirem ao Tribunal, foram submetidas ao Tribunal Constitucional. Até porque o sorteio para o posicionamento dos partidos no boletim já foi feito. Pois é uma questão que provavelmente no futuro o legislador há de rever. Porquê? Porque a lei eleitoral obriga que no artigo 39, salvo erro da lei, se não me falha a memória, da lei eleitoral, terminado o prazo para a apresentação das candidaturas, publica-se imediatamente a lista dos candidatos e no dia seguinte, artigo 77 da lei eleitoral, no dia seguinte, realiza-se o sorteio. Isso significa que o sorteio está realizado. Agora, o que poderá acontecer é que, deve-se dizer, no número 2 do artigo 77, é que a realização do sorteio, nos termos do artigo, número 1 do artigo 77, é apenas para atribuição da lista nos boletins de voto, na ordenação da lista no boletim de voto. Depois vem o número 2 do artigo 77, que diz, resumidamente, que a realização do sorteio não implica a não rejeição ou a não admissão de quaisquer candidatura.
Questionado ainda pela imprensa, o Presidente do Tribunal Constitucional falou da eventual disparidade de números de mandatos no distrito de Água Grande e Mesoche. Os dois distritos elegem o mesmo deputados, 13, quando que a Água Grande tem cerca de 10 mil eleitores em relação a Mesoche. Esta é uma competência do Tribunal Constitucional, sim senhor, de definir, não é, este mapa nos termos que vocês aqui falaram. Mas a verdade é que, talvez, faltando algum esclarecimento, devendo o legislador no futuro clarificar esta situação, porque o Tribunal Constitucional não dispõe de meios, não é, para que exerça essa competência. Ou seja, estamos já no período eleitoral e essa questão se põe. É uma questão que vem se pondo, provavelmente, já nos períodos eleitorais. O que é preciso que se faça a clarificação disto e diga que esta competência, como é que ela deve ser exercida. Porquê? Porque eu entendo, e temos esse entendimento, e provavelmente mais terão esse entendimento, que é uma competência eventualmente partilhada entre o Tribunal Constitucional, quiçá, e a Comissão Eleitoral, por quem realiza o recenseamento e quem tem o domínio, os elementos da movimentação dos eleitores inscritos pelos ciclos eleitorais é a Comissão Eleitoral. Provavelmente, com o esclarecimento futuro que se puder fazer isto, o Tribunal Constitucional estará em muito melhores condições de poder materializar essa competência, definindo sim os mapas. Porque, não sendo o Tribunal Constitucional com vocação legislativa, não pode ele por si alterar e assumir esta competência sem que haja comparticipação do outro órgão. Mas isso é uma perspectiva de José Bandeira, presidente do Tribunal Constitucional, provavelmente partilhada com os demais colegas, porque é um assunto que de facto já sentamos para analisar como exercer essa competência. Mas reconhece essa disparidade? Eu quero dizer, o reconhecimento que pode haver desta disparidade, da oscilação do eleitorado, não é uma competência que possa cometer, não posso assumi-la como tal. O Presidente do Tribunal Constitucional, posso dizer sim senhor, como cidadão comum, até porque isso tem a ver um pouco com a própria justiça eleitoral, tem a ver um pouco com a justiça eleitoral, é que dizer sim senhor, em função dos ciclos eleitorais, se sobem os ciclos em termos de número de inscritores, de eleitores inscritos para que seja definido de mandato, é preciso que de facto se faça uma coisa melhor no futuro, para que de facto se faça uma justiça eleitoral, visando a distribuição do mandato pelo número dos eleitores oriundos ou provenientes do último recenseamento, ou seja, da atualização do recenseamento. O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional quer que os partidos e os políticos selecionem melhor os seus representantes para as mesas de voto, no sentido de conferir uma maior lisura e transparência nas eleições de 7 de outubro. Alberto Pereira falava à imprensa quando fazia o balanço de 2 dias de seminário de experiências do processo eleitoral em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal. Para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional reconhece que há ainda trabalhos a serem feitos visando a melhoria, sobretudo, na constituição das mesas das assembleias de voto. É verdade que nós reconhecemos que há trabalho ainda a ser feito, sobretudo na constituição das mesas das assembleias de voto. Isso nós acreditamos que há muito trabalho a ser feito, porque o que põe em causa sempre os processos eleitorais no país são as falhas cometidas pelos membros das assembleias de voto. Falhas que, segundo Alberto Pereira, não dependem do órgão que dirige. Não depende da comissão. Nós vamos continuar a fazer o melhor da nossa parte. Já tivemos encontros com os partidos políticos, porque, sabe, quem digita os membros de mesa sempre foram e continuam a ser as forças políticas. Portanto, nós já estamos em contato com as forças políticas para prestar muita atenção na digitação dos membros de mesa. Devem ser pessoas munidas de algum conhecimento acadêmico e também algum civismo e, sobretudo, algum equilíbrio.
porque as pessoas são digitadas pelos partidos políticos, mas não estão lá para representar os interesses dos partidos políticos. Estão sim para trabalhar para a Comissão Eleitoral e então para trabalhar para a nação santomense. Alberto Pereira garantiu, no entanto, que esforços estão a ser consentidos para evitar que no escrutínio de 7 de outubro haja registros significativos de erros. Desta vez nós vamos submeter a uma avaliação final aos membros de mesa para ver se nós conseguimos diminuir as tais falhas. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, preocupado em superar as falhas nas mesas das Assembleias de Voto nas vésperas das eleições legislativas, autárquicas e regional. Preocupação manifestada quando fazia o balanço de 2 dias de seminário de trocas de experiências entre São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal sobre o processo eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional encontra-se na Ilha do Príncipe para que, no âmbito do período eleitoral que se avizinha, promover uma palestra voltada à matéria eleitoral. Alberto Pereira faz acompanhar nesta emissão da presidente da Comissão Eleitoral de Cabo Verde, Maria do Rosário Gonçalves, e Carla Luís, comissária da Comissão Eleitoral de Portugal. Como tivemos o privilégio de ter no país a senhora Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Portugal, mas a senhora Comissária da Comissão Nacional de Eleições de Portugal, que vieram partilhar um pouco a experiência desses 2 países amigos relativamente ao processo eleitoral desses países. E então tivemos seminário em São Tomé, mas como o país é São Tomé e Príncipe, então decidimos também de vir ao Príncipe para que essa experiência pudesse ser partilhada também com os nossos irmãos aqui da Ilha do Príncipe. Portanto, amanhã teremos uma palestra que será, teremos como oradora a senhora Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde, e estará também lá presente a senhora Comissária de Portugal e eu também na qualidade de Presidente da Comissão Nacional de Eleições, para termos uma conversa franca, aberta e, sobretudo, trocas de experiências em matéria eleitoral. Neste encontro com o Presidente do Governo Regional, mais algum assunto especial de relevância? Sim, nós viemos ter como Presidente do Governo Regional para convidar oficialmente para proceder à abertura amanhã do seminário no Centro Cultural do Príncipe. E tivemos já a resposta positiva do Sr. Presidente do Governo Regional, e é algo que realmente nos agrada imenso, porque já assim teremos a possibilidade de ter o Presidente do Governo Regional também conosco nesta reflexão sobre o nosso sistema eleitoral no país. Ainda na Ilha do Príncipe também encontra-se o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Calixto Castilho, que durante 2 dias vai promover na região autónoma uma campanha de sensibilização sobre a importância do voto. Exercício este que já teve o seu início em Santo Tomé. Nós começamos em Santa Catarina, já tivemos em vários distritos do país e 12 e 13 nós temos nosso programa, a região autónoma do Príncipe. E nós estamos cá hoje e nós teremos uma atividade que será às 15 horas no Centro Cultural, e amanhã nós vamos percorrer as comunidades da Praia Burra, Portugal, para nós estarmos direto em contacto com os jovens, no sentido de nós conseguirmos passar a mensagem de forma que os jovens percebam de facto de que o nosso objetivo é informar os jovens, fazer com que a informação chegue aos jovens onde os jovens estiverem. Esse despertar da atenção por parte da juventude que concerne a importância do voto, qual é o que quer aqui deixar desde já? Bom, eu apelo aos jovens que dirigem-se às urnas, apelo aos jovens que votem em massa, porque de facto somos a maioria e é justamente nos jovens onde existe a maior taxa de abstenção. Nós precisamos decidir, porque somos o presente e o futuro do país. Precisamos de facto celebrar a democracia através do exercício do nosso direito, através do exercício de um dever que é nosso votar. E apelo também aos jovens que analisem de facto as pessoas no sentido de
ter um voto consciente. As pessoas precisam, os jovens precisam votar conscientemente e saber daquilo que está a se fazer. Por isso, 7 de outubro, nós apelamos aos jovens que dirigem-se às urnas, apelamos aos jovens que os próximos dias que nós vamos viver no nosso país, que possam viver de forma tranquila, no sentido de evitar confusões, atritos, porque, ao fim e ao cabo, nós precisamos falar, acima de tudo, do nosso São Tomé e Príncipe. O país é de todos nós, independentemente do A, ou de B ou de C, nós precisamos conviver todos em prol do nosso objetivo, que é o desenvolvimento do nosso país. O Presidente da República, Vítor Carvalho, recebeu ontem à tarde em audiência os representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O encontro serviu para os sindicalistas apresentar ao mais alto magistrado da nação as suas preocupações quanto à reforma da Justiça. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público afirma não estar contra a reforma da Justiça. Entretanto, há questões que merecem maior atenção no processo e são estas preocupações que os representantes do sindicato foram partilhar com o Presidente da República. Nós não estamos contra a reforma da Justiça, mas existem algumas questões que nos preocupam e que nós viemos partilhar essa preocupação com o Sr. Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, e que ouvissem as nossas preocupações e nos aconselhasse também no sentido de nós podermos, da melhor forma, levar a reforma, porque, como sabe, o Sr. Presidente da República durante muitos anos foi da Casa da Justiça como solicitador, teve intervenções ao nível judiciário, teve intervenções na reforma de 2008, porque na altura o Sr. Presidente da República era o Presidente da Comissão da Reforma e teve participação nesse processo todo, e então viemos conversar com o Sr. Presidente, dá-lo a conhecer da existência do Sindicato do Ministério Público e as nossas preocupações ligadas ao processo de reforma. Entre as preocupações, ressalta-se a criação do Conselho Superior das Magistraturas e a situação do Ministério Público neste processo. A questão mais contundente neste momento nós estamos a ver é a questão da criação de um Conselho Superior das Magistraturas, onde a competência do Ministério Público do Conselho do Ministério Público praticamente não existe, porque de acordo com o projeto da reforma que nós vimos, a lei que foi aprovada, que nós vimos, o Ministério Público desaparece do Conselho, não existe normas referentes a magistrado do Ministério Público. A definição do Conselho é um Conselho da Magistratura Judicial. Nós somos magistraturas completamente diferentes, apesar da equiparação. Nós não exercemos as mesmas funções que os magistrados judiciais, cada um tem a sua função, cada um tem a sua competência e cada um tem os seus problemas. Nós somos uma magistratura autónoma, de organização hierárquica, e as nossas funções são completamente diferentes, as nossas necessidades são completamente diferentes das dos tribunais e também os nossos problemas também são diferentes. E mais ainda, os magistrados do Ministério Público, de acordo com as suas funções, não estão representadas no Conselho. Este novo Conselho traz algumas preocupações, porque basicamente deixou de existir qualquer coisa com referência ao Ministério Público. Os representantes do sindicato retiveram boa impressão do Presidente da República sobre o assunto e esperam a reação do mesmo. A impressão é boa e vamos ficar à espera de conhecer a posição da Presidência e depois vemos como é que vamos conduzir este processo. 6 e 27 deste mês, uma conferência internacional sobre o futuro do trabalho organizada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. A abertura do evento deverá ser feita pelo Presidente da República, Vítor Carvalho, e vai reunir delegados da África Central e alguns países africanos lusófonos, designadamente Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. É a primeira vez que a OIT organiza uma conferência internacional na capital são tomense
para discutir questões que se prendem com o futuro do trabalho a nível dos países da sub-região. Por esta mesma altura, a diretora regional da Organização Internacional do Trabalho deverá visitar o país. Viemos aqui convidar a Sua Excelência a assistir a uma conferência que vai ser organizada em São Tomé, que o Governo já tinha dado a sua disponibilidade e no contexto da visita também da nossa diretora regional da Organização Internacional do Trabalho, que será efetuada no final deste mês. A conferência será de 26 a 27 e vai tratar de questões do futuro do trabalho numa perspectiva das organizações de trabalhadores e vai reunir participantes da África francófona central e dos países lusófonos como Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. A diretora subregional da OIT, Vera Paquete Perdigão, que se encontra no país, foi recebida esta quarta-feira pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Ela considera que a relação entre a Organização Internacional do Trabalho e São Tomé e Príncipe se baseia no quadro de uma estratégia de cooperação. Isso é sempre discutido dentro do quadro do tripartismo que existe. Como deve saber, a parceria que a Organização Internacional do Trabalho tem com São Tomé e Príncipe é baseada dentro de um quadro documento de estratégia de cooperação que chama-se o Programa de Trabalho Digno, e isso tem feito, na medida em que nós temos apoiado as organizações de trabalhadores em termos de reforço de capacidades para melhor julgar o papel deles nas discussões com as outras partes que constituem o tripartismo da OIT. A Organização Internacional do Trabalho organiza conferência internacional na capital são tomense nos dias 26 e 27 deste mês. E vamos continuar com as notícias do país. A Ordem dos Médicos comemora esta quarta-feira, 12 de setembro, 3 anos de existência. Para marcar a data, a Ordem realizou um ateliê médico-cirúrgico no Centro Cultural Português. O objetivo foi de partilhar experiências visando a melhoria dos serviços nas áreas de pediatria, medicina interna e outras. A realização deste ateliê é uma das atividades programadas para marcar a efeméride. Vários especialistas se juntaram para partilhar informações necessárias para a melhoria dos serviços das diversas áreas. Estamos no 3º ano, estamos a fazer esta atividade, que é uma atividade que nós decidimos fazê-la devido à carência de alguns fundos. Não nos é permitido fazer grande atividade, porque nós temos os nossos colegas que foram descontados através das finanças, por razões que nós desconhecíamos. Este valor ainda não foi debitado na nossa conta e por isso nós decidimos fazer este ateliê, que é um ateliê médico-cirúrgico, em que decidimos debater com colegas especialistas algumas lacunas que eles têm deparado quando os colegas do clínico geral chamam-lhe para a apreciação de um ou de outro caso. Então, nesse momento, temos 4 especialistas que vão fazer essa apresentação: pediatria, medicina interna, cirurgia e gineco-obstetra. 3 anos de existência com vários desafios e objetivos alcançados, declarou o bastonário da Ordem dos Médicos. Nesses 3 anos, nós conseguimos institucionalizar a Ordem, nós conseguimos criar algumas leis que regem a institucionalidade e o manejo do ato médico, que nós achamos que é importante. Nós conseguimos criar uma parceria, nós integramos a comunidade de médicos da língua portuguesa, que este ano a Ordem de Médicos São Tomé e Príncipe tem a presidência desta comunidade e acho que com isto nós ainda estamos a pensar na formação dos colegas. Neste momento estamos já previsto para a formação de 8 colegas, 2 em imagiologia,
2 em otorino, 2 em cirurgia pediátrica, que fazendo um total de 8 colegas, uns com formação aqui em LOC, como a parte em Portugal. A Ordem dos Médicos marca 3 anos de existência com este ateliê no Centro Cultural Português. Para assinalar a data, a Ordem dos Médicos deu uma conferência de imprensa. O bastonário da Ordem dos Médicos, Eduardo Neto, apresentou algumas conquistas atingidas durante os 3 anos de existência. No reconhecimento de ausência de instituições vocacionadas na defesa dos legítimos interesses da classe médica, é aprovada a Lei número 8 de 2014, publicada no Diário da República número 172 do mesmo ano. O Estatuto da Ordem dos Médicos de Santo Tomé, abreviadamente ORDMED-STP, o que permitiu a sua institucionalização em 12 de setembro de 2015, através do seu primeiro congresso. Eis que aqui estamos para testemunhar e comemorar mais uma gravana da nossa prestigiosa e querida organização, a Ordem de Médicos Santo Tomé e Príncipe. A nossa ordem, tal como qualquer criança desta idade, precisa de cuidados especiais, de amor, de carinho de toda a família, para que cresça saudável, robusta e, desta forma, cumprir com integridade a sua missão. Somos todos parte desta família e temos a obrigação, dever moral e com perseverança contribuir com a cota parte de cada um de nós, de forma coletiva, para este crescimento e fortalecimento, exercendo assim a nossa militância em prol do amor, cuidado ao próximo, como é o desígnio da organização. Embora com parcos recursos, neste curto espaço de tempo, fomos capazes de boas realizações, constituindo algumas delas, das quais importantes alicerces da organização. Porém, importa citar 4 congressos ordinários, um extraordinário, com a aprovação de documentos reguladores e estruturantes, institucionalizando a cédula profissional e o carimbo que certifica o exercício da medicina em Santo Tomé e Príncipe, jornadas científicas, férias de saúde, demonstrando assim que com vontade e a força do conjunto e da união é possível mover montanhas. Outra obra digna de realçar desde a nossa existência é a nossa filiação como membro efetivo da comunidade de médicos da língua portuguesa e o estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e internacionais. Gostaríamos de aproveitar o ensejo para agradecer e continuar a incentivar o reforço das parcerias interna e externa que vimos desenvolvendo, uma vez que as parcerias são determinantes para o sistema funcione de forma sincronizada e com eficácia. Continuando o jornal, cerca de 40 jornalistas, representando órgãos nacionais de comunicação social, pública e privada, participam no ateliê de validação do Código de Conduta para os jornalistas no período eleitoral. A iniciativa é das Nações Unidas, através da UNOCA e da Unesco, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, e visa capacitar jornalistas para os próximos pleitos eleitorais. Aberto o ateliê de validação sobre o Código de Boas Práticas para jornalistas e a mídia durante o período eleitoral. O ateliê incide sobre as boas práticas de jornalistas e dos órgãos de comunicação social no período eleitoral. No ateliê, que tem a duração de 2 dias, estão a ser abordadas questões relacionadas com a lei eleitoral e técnicas de cobertura eleitoral. No final, prevê-se a aprovação de um código de conduta para os jornalistas no período eleitoral, que constituirá um instrumento de trabalho para os mesmos. A profissão do jornalismo tem um papel fundamental e útil na sociedade, especialmente durante o tempo das eleições,
devido à sua importância na promoção do acesso às informações e formação de opiniões dos cidadãos. A relevância e o papel da comunicação na construção de uma sociedade livre e democrática é capital. Ter acesso à informação e a possibilidade de se expressar livremente é essencial para uma participação ativa na sociedade, garantindo também a coesão social. Dentro de cada sociedade democrática, a necessidade do papel do jornalista é de uma indispensável importância para fortalecer o Estado de Direito e tem como objetivo de informar a população de uma maneira transparente, credível e imparcial. Durante este período das eleições, toda a comunicação social, os jornalistas e os mídias têm um papel central e uma responsabilidade importante. O papel dos mesmos é de providenciar cobertura transparente e justa para que o povo tenha as devidas informações para decidir nas eleições de 7 de outubro. No fim, avizinhando-se as próximas eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, torna-se necessária a assimilação por parte dos profissionais da comunicação e da mídia de um conjunto de conhecimentos para o enriquecimento da sua experiência profissional, de modo a melhorarem a sua relação com os políticos e os seus partidos durante o período eleitoral. Sabe-se que durante o período eleitoral as regras de jogo mudam entre esses dois atores, especialistas na transmissão de mensagens para o público. Se não, vejamos, de um lado temos os políticos e os seus partidos que procuram transmitir ao público mensagens que lhes são mais favoráveis e para isso buscam servir-se dos meios de comunicação e dos seus profissionais, à sua maneira, para atingirem os objetivos eleitorais por eles traçados. Jornalistas santomenses reunidos em ateliê na Biblioteca Nacional para validação do Código de Conduta para os jornalistas para as próximas eleições do dia 7 de outubro. O aborto seguro foi tema do seminário de uma semana para agentes de saúde, a iniciativa da Associação Santomense de Planeamento Familiar, em parceria com a sua congênere internacional. De qualquer, a pessoa tem. O aborto é a interrupção da gravidez, ou seja, a eliminação do feto no ventre da mãe a qualquer momento entre a fecundação e o nascimento. O mesmo pode ser espontâneo ou provocado. Daí a necessidade de se capacitar os agentes da saúde de modo a garantir um aborto seguro. O que nós estamos a tratar aqui é mesmo relacionado com o aborto seguro. Porque o ponto é que o que acontece é que as pessoas fazem abortos, mas fazem de uma forma insegura. Ninguém é obrigado a fazer e o que se tem que ter em conta é que o aborto não é um método de planeamento familiar. Mas por causa das condições, por causa de, como é que posso dizer, problemas individuais, a pessoa acaba tendo necessidade de fazer o aborto. Um aborto sem respeitar as condições de segurança pode trazer implicações graves. A pessoa faz um aborto inseguro. Inseguro significa o quê? Vai fazer, mesmo que seja com um profissional de saúde, mas faz na sua casa, esse aborto é inseguro. O aborto tem que ter condições próprias, dentro de uma unidade sanitária, com pessoal qualificado e tem que obedecer a determinadas diretrizes. O fazê-lo fora, primeiro com instrumentos que não são cientificamente aceitos, pode levar até a ruptura uterina, cria infecções, pode levar até a morte, cria anemia, são várias implicações. Então,
o conselho é que se a pessoa tiver que fazer um aborto, que o faça de uma forma segura. Para evitar um aborto provocado, a formadora deixa um conselho. A primeira coisa que todo mundo tem que ter é o planeamento familiar. Existem vários métodos de planeamento familiar, estão disponíveis no país, esse é o primeiro ponto. Não por alguma ineficiência, por uma eventualidade qualquer, a pessoa tem um aborto indesejado, então que o faça de forma segura. A questão do aborto inseguro é um problema de saúde pública. Todos os dias morrem mulheres por causa de um aborto inseguro. Em São Tomé e Príncipe, a penalização do aborto já foi abolida, de acordo com a Lei 7 de 2012, desde que a interrupção seja feita de acordo com a lei. E passamos para a parte internacional. No último dia de evacuações maciças antes da chegada do furacão Florence à costa leste dos Estados Unidos, a Geórgia juntou-se a Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia, decretando também o estado de urgência nos 159 condados do seu território. Perto de 2 milhões de norte-americanos foram aconselhados a afastar-se das zonas costeiras até esta quinta-feira, quando se espera que o furacão de categoria 4, a segunda mais alta na escala de Saffir-Simpson, atinja o país com fortes chuvas e ventos de até 215 km por hora. Através do Twitter, o presidente Donald Trump alertou: é imperativo que todos sigam as ordens de evacuação locais. Este furacão é terrivelmente perigoso, mas nem todos parecem dispostos a deixar para trás casas e negócios, preferindo acumular mantimentos e proteger o melhor possível as residências e estabelecimentos para fazer face à intempérie. O responsável da FEMA, a Agência Federal de Gestão de Situações de Urgência, afirmou que Florence vai ser como uma direita de Mike Tyson na costa das Carolinas. A Apple apresentou irá apresentar o maior iPhone de sempre, com ecrã de 6 polegadas e meia e 512 GB de memória, e pode suportar 2 números diferentes de telemóvel. O maior iPhone de sempre começará a ser vendido a 21 de setembro. É o maior iPhone de sempre e um dos maiores à venda no mercado. O XS Max foi a estrela da apresentação dos novos telemóveis da Apple. Com um ecrã de 6 polegadas e meia, ele e o irmão mais pequeno, XS, vão ter 512 GB de memória e podem suportar 2 números diferentes do telemóvel. O vice-presidente Philip Schiller apresentou também o modelo mais barato XR. Começam a ser vendidos ao público a 21 de setembro e custam a partir de 646 €. Outra das novidades foi o relógio inteligente Watch Série 4, que consegue detectar problemas nos batimentos cardíacos e iniciar uma chamada de emergência se o utilizador desfalecer. Aí está um telefone inteligente que vale a pena comprar. Termina a ser a solução informativa para si especial. A continuação, muito boa tarde.